Nessa videoaula eu vou apresentar para você a aplicação da transformada de Laplace no estudo das vibrações. Vou utilizar um exemplo de vibração livre não amortecida. A transformada de Laplace nada mais é do que uma ferramenta matemática que é bastante empregada aqui na modelagem e análise de sistemas dinâmicos. Tá? A transformada é representada por esse L aqui, que ele é um operador. Ele atua numa função aqui, que no caso uma função no domínio do tempo, e ele transforma essa função para um domínio que a gente chama domínio de Laplace. Tá? S aqui é uma variável complexa, e a atuação desse operador na função é dada por essa integral aqui, a integral de 0 até infinito, da minha função, que eu estou interessado em calcular a transformada, exponencial de menos s vezes t. Basicamente, o que a gente faz quando está trabalhando com sistemas dinâmicos e aplica a transformada de Laplace, a gente sai de uma equação diferencial, chega numa equação algébrica, manipula essa equação algébrica e deixa ela escrita em forma de algumas transformadas que a gente já conhece a partir de uma tabela, e faz um processo que a gente chama de transformada inversa, porque afinal das contas o que a gente quer é a função no domínio do tempo, que seria a resposta da nossa equação diferencial. Tá? Na aula de hoje, eu vou fazer o procedimento um pouco parecido com isso que eu acabei de descrever. Na realidade, nós vamos aplicar a transformada de Laplace, tá? Chegar numa função aqui no domínio de Laplace e aplicar a transformada inversa utilizando o MATLAB. Tá bom? Não vamos ficar fazendo os cálculos e utilizando a tabela, não. A gente vai fazer esse processo de forma computacional. O que eu preciso que você entenda hoje é o seguinte: são as principais propriedades aqui da transformada de Laplace. Existem mais propriedades, mas eu vou listar aqui só aquelas que são de interesse para a aula de hoje. Tá? A primeira propriedade é a seguinte: a transformada de Laplace de uma constante vezes uma função aqui no domínio do tempo é igual a constante vezes a transformada da função, que eu estou representando aqui pelo f no domínio de Laplace, f de s. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a seguinte: a transformada da soma ou da diferença de duas funções é igual à soma ou diferença das transformadas. Tá bom? Isso aqui é uma outra propriedade. Agora, a propriedade da derivada de uma função é igual ao quê? É igual a s vezes a transformada dessa função menos essa função no instante de tempo t igual a zero. Como a gente está trabalhando com a questão de vibração, a gente já pode fisicamente pensar nesse parâmetro aqui como a posição inicial da massa que está oscilando. Tá? Então, esse termo aqui tem a ver com a condição inicial, tá? Como uma das condições iniciais, no caso, a posição inicial. E a transformada de Laplace aqui, a derivada segunda de uma função, ela vai ser igual ao quê? S ao quadrado vezes a transformada da função menos s vezes a condição inicial da função no instante de tempo t igual a zero, menos f ponto, ou seja, a derivada dessa função no instante de tempo t igual a zero. Mais uma vez aqui, retomando a questão do estudo de vibrações, esse termo f0 aqui representa a posição inicial, e esse f ponto no instante de tempo t igual a zero seria a velocidade inicial da massa que está oscilando. Tá? Então agora sim, esses dois termos representam as condições iniciais do nosso problema. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso que você entenda é o processo de aplicar essas propriedades das transformadas, tá? Da transformada de Laplace. Vamos fazer um exemplo disso num caso prático aqui. Tá? Então, vou estudar a vibração livre não amortecida. Tá bom? Mas isso que eu vou fazer aqui serve também no caso quando a vibração é forçada. O único porém é que você vai precisar conhecer a transformada de Laplace da função que excita seu sistema. Tá? Como a gente trabalha com essas funções mais comuns, seno, cosseno, a exponencial, existe uma tabela que apresenta essas transformadas, mas você também pode calcular isso a partir daquela integral da primeira tela. Tá? Mas o objetivo da aula de hoje é utilizar
a transformada de Laplace como uma ferramenta. Tá? Então eu estou mais preocupado em saber utilizar a transformada do que entender todos os conceitos por trás dela. Tá? Isso fica para uma próxima aula. Então esse sistema, vamos colocar os parâmetros do sistema. A massa é igual a 1 kg, a rigidez aqui da mola 2 newtons por metro, e a constante aqui de amortecimento do amortecedor 3 newtons vezes segundo por metro. A posição inicial da partícula é igual a 0,1 metro. E a velocidade inicial 0,05 metros por segundo. Ou seja, esse conjunto aqui de informações, eles representam o quê? As condições iniciais do nosso problema. Tá? Então tem os parâmetros físicos aqui do meu modelo e as condições iniciais. Se você lembrar das aulas iniciais de vibração, que tem aí no canal, a partir desse ponto aqui a gente escrevia uma equação diferencial que aplicava técnicas de resolução de equações diferenciais no domínio do tempo aí, para encontrar a solução desse sistema. Hoje a gente vai percorrer um caminho um pouco diferente para fazer isso. Tá? Então vamos começar a percorrer esse caminho aí. Então aqui retomando o nosso sistema, para a gente entender o que a gente está fazendo. Nessa altura do campeonato você já sabe que a equação diferencial que representa a dinâmica desse sistema aqui é dada por mx2 ponto mais cx ponto mais kx igual a zero. Tá? Vibração livre, porque a força não tem força externa, aqui é igual a zero. Amortecida, tá? Tem um termo de amortecimento aqui. Tá bom? Se você tiver dúvida por que essa equação descreve esse modelo, é só procurar um vídeo no canal sobre vibrações livres não amortecidas, tá? Que você vai encontrar. Pois bem, agora vamos aplicar aquelas propriedades da transformada de Laplace, tá? Que a gente viu na tela anterior. Lembra? Que era a transformada de Laplace da segunda derivada, da primeira derivada e da própria função. Já coloquei elas aqui agora, ó. Só que eu já escrevi elas de acordo com a função que eu estou tentando encontrar aqui, que é a posição, certo? x de t. No quadro que eu expliquei as propriedades, a função lá era f de t. Aqui eu estou usando x porque é o que já descreve o movimento aqui dessa partícula. Tá certo? Então, ó, massa vezes, aqui já é a aplicação da propriedade da segunda derivada. Ó. S quadrado, transformada da minha função aqui, menos S vezes a posição inicial, menos a velocidade inicial. Mas, agora eu estou utilizando aqui a propriedade da primeira derivada, da transformada da primeira derivada, tá? Ó. O derivado de primeira ordem, tá bom? C, S, x menos x no instante de tempo t igual a zero, ou seja, a posição inicial, mais k vezes x de s, que é a transformada do x aqui. Transformada da constante vai ser a própria constante aqui, que continua sendo zero. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou agrupar os termos que possuem em comum o termo xs, tá? Que é a transformada aqui de Laplace da minha função x de t. Fazendo isso, olha o que acontece. Esse termo ms ao quadrado mais cs mais k, eles multiplicam xs. E eu passei para o outro lado da equação todos os termos que não têm o x de s, tá? Que são esses termos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou reescrever essa equação, tá? Do jeito que ela está aqui, o que eu faço? Eu passo dividindo esse termo aqui para o lado direito e chego nessa equação aqui de baixo, tá? Agora sim, a partir desse ponto eu vou substituir as informações dos parâmetros do meu sistema e das condições iniciais e vou chegar na minha função x de s. Então, retomando o sistema com seus parâmetros e com as condições iniciais, e a função que representa a transformada de Laplace da nossa função x de t, que é dada por essa expressão aqui, agora o que a gente vai fazer? Substituir os parâmetros. No lugar do m eu coloco a massa, no lugar do c a constante de amortecimento, no lugar do k a constante elástica da mola,
tá? E efetua os cálculos. Quando a gente preenche e coloca esses valores aqui, o resultado disso vai ser o quê? Ó? Que a nossa função aqui, que representa a transformada de Laplace do x de t, vai ser dada por 0,1s mais 0,35, dividido por s quadrado mais 3s mais 2. Agora, se você fosse trabalhar na abordagem tradicional, você deveria manipular essa expressão e adequá-la de tal forma que você consiga identificar numa tabela de transformada qual é a função que representa isso. Às vezes, a função que você chega aqui já está perfeita, você já vai encontrar isso na tabela. Às vezes não. Aí você precisa fatorar essa expressão, tá? Utilizar algumas propriedades para reagrupar esses termos e poder identificar a função que te dá a resposta. Por quê? Para você achar a transformada inversa dela, tá certo? Porque o nosso objetivo aqui não é achar uma função x de s, é achar uma função x de t, tá certo? Porque a nossa análise aqui é no domínio do tempo, não aqui no domínio de Laplace. Tá bom? A transformada vai servir simplesmente como uma ferramenta para facilitar isso. E hoje a gente vai facilitar ainda mais esse processo. Olha como é que o MATLAB ajuda bastante nesse processo e facilita bastante a nossa vida. Eu vou partir da função da transformada que a gente encontrou para esse nosso sistema. Vou levar isso para o MATLAB e vou usar os comandos que estão apresentados aqui, tá? Então, se você digitar essa rotina, o que acontece? Ele faz a transformada inversa dessa função e apresenta o resultado aqui. Então, a posição em função do tempo da nossa partícula é dada por essa expressão aqui, ó. X igual a exponencial de menos t dividido por 4, menos 3 vezes a exponencial de menos 2t, tudo isso dividido por 20. Tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei essa expressão que está aqui, voltei aqui para minha rotina e coloquei ela aqui. Ó. Aí o que eu fiz? Peguei um vetor aqui, no intervalo de tempo, e pedi para gerar um gráfico. E a resposta que eu obtive foi essa. Então isso aqui já te dá a resposta do sistema em função das condições iniciais. Tá bom? Então um comando que você utiliza para achar a transformada é esse aqui, ó, i Laplace. Escreve essa função aqui que eu chamei de f no algoritmo, colocando os parâmetros da forma que eles estão apresentados aqui, tá? E você consegue chegar na resposta. Então, ao invés de passar por todas aquelas técnicas de resolução de equações diferenciais que a gente já viu, simplesmente fazendo isso daqui, a gente obtém a resposta, tá? Bons estudos e até a próxima.